Olá, meus alunos, tudo bom? Boa noite a todos. É, Depois de muitos pedidos, né? Muitos alunos vieram aqui no meu privado falar comigo, explicando, pedindo, né, para antecipar o vídeo. Eu falei para vocês que ia postar o vídeo resumo somente uns 4 dias antes da avaliação, mas em decorrência de toda a situação que aconteceu aqui na capital, né, aqui em Porto Velho, e os policiais tendo que dobrar serviço, tirar vários serviços aqui, ficou meio complicado para estudar, né? E aí eu decidi antecipar aqui o vídeo de vocês, né, com a revisão do conteúdo com base na avaliação. Inclusive, consegui concluir algumas questões hoje, porque eu tirei serviço, né? E tinha algumas coisas pendentes para resolver, mas, enfim, a prova está pronta, já foi enviada, inclusive. E aí eu vou abrir a prova aqui para mim, né? Vocês vão ver somente o meu rostinho, não vão ver a prova. E com base nas questões, a gente vai tratando de alguns assuntos importantes. Aí vocês vão grifando na apostila o que é importante. Eu não vou falar, isso aqui é de tal assunto de tal página. Não vou lembrar, né? Mas eu vou falar para vocês como é que vai ser mais ou menos a questão e mais ou menos o conteúdo ali que eu necessito que vocês compreendam para resolver a prova, tá bom? Então vamos começar. Como eu falei para vocês, a prova ela tá bem prática. Então, assim, vocês vão achar um pouco longa, realmente, tem 4 páginas de prova, mas não tá no nível difícil, tá? Só tem 2 questões aqui no nível um pouco mais elevado, mas o resto das questões estão bem simples, bem tranquilas para resolver, bem o que vocês assistiram das videoaulas lá que eu passei para vocês, tá? Então, a primeira questão aqui é, né, uma historinha, contando uma historinha numa cidade, uma guarnição, né? Essa guarnição, ela... deixa eu ver aqui. Ela realizou uma busca domiciliar, né? E eu quero saber se essa busca domiciliar que a guarnição realizou, ela é legítima ou não. Então, quais são as possibilidades de eu ingressar numa casa? Porque nós sabemos que a casa, o domicílio, ele é asilo inviolável, né? Asilo inviolável. Então, constitucionalmente, a casa, a nossa residência, onde nós moramos, onde nós temos nosso descanso noturno, ela é inviolável, seja de dia ou à noite. Mas a própria Constituição trouxe algumas exceções para violabilidade para o policial poder entrar na residência. Uma delas é flagrante delito. Veja só, você não vai entrar na residência por fundada suspeita. Você vai entrar na residência por estar em flagrante delito. Pode ser até fundadas razões, né, para o flagrante delito. Quer dizer que eu tenho naquela situação vários não é bem informes, né? Mas várias circunstâncias, né, que me levam a crer que ali dentro está acontecendo um crime, a pessoa está em flagrante delito, tá? Então vejam só, não é uma denúncia anônima, não é uma suspeita qualquer, não é porque a pessoa fugiu para dentro da residência, correu, né, entrou para dentro da residência. Então esses fatos de forma isolada não configuram um flagrante, não configuram fundadas razões para você entrar numa residência, tá bom? Então, quais são as razões? Flagrante delito, tá? Aí é de dia, noite, madrugada, independente do horário. Consentimento do morador, também independente do horário. Mandado de busca e apreensão ou prisão, aí é durante o dia, Não vou entrar no mérito aqui de horário, nascer do sol, raiar do sol, pôr do sol, não, durante o dia. Para salvar a pessoa, né? Salvar alguém ali dentro, no caso de desastre, ou para prestar socorro, também a qualquer hora do dia ou da noite, tá bom? Então, se não for nessas 5 circunstâncias, a entrada no domicílio ela é ilegal. Se for dentro dessas circunstâncias, ela é legítima, ela é legal, tá bom? Sabendo isso, vamos lá estudar na apostila sobre violação de domicílio, tá? Inviolabilidade domiciliar. A questão 2 também é uma historinha, numa cidade, uma guarnição. E aí tá falando aqui sobre o direito de reunião, tá?
Deem uma olhada lá no direito de reunião, o que ele traz. A reunião eu preciso informar que eu vou me reunir? Eu preciso informar que dessa reunião eu vou, por exemplo, fazer numa rua tal, o local da minha reunião, o horário da minha reunião, eu preciso informar? Eu preciso pedir autorização? Não, tá? Eu não preciso pedir autorização. Eu posso me reunir aonde eu quiser, o horário que eu quiser, com as pessoas que eu quiser, desde que eu não esteja cometendo um crime. Então, assim, eu não posso me reunir na casa de uma pessoa que não consentiu a minha entrada na residência, por exemplo. Eu estou violando o domicílio, né? Para um exemplo bem esdrúxulo. Então, assim, eu não posso me reunir com pessoas armadas ali com o intuito de praticar um crime. Também não posso. Mas, se essa minha reunião é pacífica, não há crime em me reunir. Inclusive, esse direito à reunião está muito relacionado ao direito de manifestação, né? Então, aqueles manifestantes que trancam ruas, né? Que fecham ruas e tal, com o intuito de manifestar algum direito, né? Solicitar algum direito dos órgãos públicos, essa manifestação ela é legítima, desde que informada antecipadamente ao poder público. Informada por quê? Para que o poder público tome algumas medidas, né, necessárias. Por exemplo, eu vou fechar uma rua que dá acesso a um hospital, por exemplo. Então, o poder público, sabendo que você vai ter uma manifestação naquele momento, naquela rua, vai poder utilizar de outros meios ali para desviar o trânsito para o hospital, informar os médicos ou a sociedade que o caminho do hospital está interditado por tais situações. Então, é necessário sim informar o poder público. Ah, eu não informei o poder público e estou me manifestando ali, trancando a rua. E agora? Bem, é possível que essa sua manifestação seja considerada ilegítima ou ilegal, tá? E caberá, claro, à autoridade que estiver no local, seja uma guarnição da PM, o tenente, o oficial de dia, né? Um representante do órgão do Poder Executivo, enfim, ir lá tentar mediar esse conflito, né? Para tentar desobstruir a via, tá bom? E se os manifestantes estiverem praticando algum crime, ou se a situação de direito, do direito à manifestação, ele estiver causando um transtorno ainda maior, por exemplo, ali é a única via que dá acesso ao hospital, né? As pessoas não estão conseguindo para chegar no hospital, não estão conseguindo socorro, estão precisando desse socorro do hospital, estão passando mal, estão doentes e necessitam ali daquela locomoção, daquela via. Então, infelizmente, a manifestação acaba porque lembrem-se, isso é muito básico na nossa prova, na nossa avaliação e também para o serviço de vocês. Nenhum direito é absoluto. Então, nem mesmo o direito à reunião, nem mesmo o direito à vida é absoluto, que o direito à reunião. É claro que é um direito consagrado na Constituição, é um direito social, né, um direito da sociedade, perdão, mas ele não é superior aos demais. Então, se o direito ao direito de ir e vir, o direito à liberdade, o direito de socorro, né, ele estiver ali sendo cerceado pela sua reunião, pela sua manifestação ali, tem que se balancear e verificar se está causando um transtorno maior ou não, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês analisem aqui nesse contexto. Será que essa manifestação aqui está causando um transtorno? Será que ela é legítima? Será que os policiais podem fazer alguma coisa para mediar essa situação? Tá? Então tá aqui nas alíneas para vocês poderem analisar e responder, tá? Questão 3, também é uma historinha, uma cidade, uma guarnição. Deixa eu ver aqui do que se trata. Tá, sobre a prisão em flagrante, tá? Se a guarnição aqui, durante toda essa situação, prendeu em flagrante o camarada, se essa prisão em flagrante ela é legal ou é ilegal, tá? Então, quando que se pode prender em flagrante alguém? Quando a pessoa está em flagrante delito, do cometimento de um delito. Então, não é por denúncia anônima, não por fundada suspeita, não se prende ninguém por fundada suspeita. A fundada suspeita é para abordagem, tá? Então, a prisão tem que estar em flagrante delito. E aí, vamos supor aqui um contexto, né? No caso de violência doméstica, por exemplo, a vizinha foi lá, ligou, denunciou, a guarnição chegou no local, viu que a vítima estava lesionada, a vítima afirmou que foi agredida pelo marido e o marido estava dentro da casa. E aí, a guarnição vai entrar, não vai entrar, está em flagrante? Claro, está em flagrante, né? Houve
um chamado, né, de alguém ali denunciando a situação, que ouviu barulho, que ouviu quebra-quebra, que ouviu pedido de socorro, chegou lá, a mulher tá machucada, tá visivelmente lesionada, confessou, né, falou, aliás, afirmou que foi lesionada, contou como foi, então a pessoa realmente acabou de praticar o delito, está em flagrante, então vocês podem entrar na residência, prender a pessoa em flagrante delito e tudo mais, tá bom? Mas se não for nesse contexto, né, se não for no flagrante delito, se não for ali no ato do cometimento do crime ou logo após o cometimento do crime, né, se ele foi acompanhado por alguém ou se ele se encontra com os objetos que levem a crer que foi ele o autor do delito, né? Mas aí não é nesse mérito, quero que vocês mais compreendam a questão do flagrante mesmo, tá? Próprio. Na questão 4, também uma história, uma guarnição, uma cidade, em relação à competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar o civil. Nós sabemos que a Constituição Federal trouxe a competência das duas justiças militares, né? A Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. Então, são duas competências distintas que a Constituição trouxe. Então, para a Justiça Militar da União, é processar e julgar todos os crimes militares. Então, qualquer pessoa que praticou um crime militar pode ser julgada pela Justiça Militar Federal, da União. Mas a Justiça Militar Estadual, a Constituição trouxe que é competente apenas para julgar os militares estaduais, tá? Então, se um civil praticar um crime contra as instituições militares estaduais, ele não vai responder na Justiça Militar Estadual. Ou seja, ele não pode ser conduzido para a corregedoria da PM, ele não pode ser denunciado, né? Não pode haver um inquérito policial para investigar, um inquérito policial militar para investigar os atos praticados por um civil, né? E não pode haver uma denúncia na Justiça Militar Estadual contra ele. Tem que ser na Justiça Comum, tá? Se ele praticou um crime, é na Justiça Comum, não é na delegacia que ele vai ser investigado, processado, julgado na Justiça Comum, tá bom? Então, mais ou menos nesse contexto aqui é a história, tá? Questão 5, também é uma história, uma cidade, uma guarnição. E aí, nesse contexto aqui, também é um contexto de uma história em que os policiais entraram numa residência, prenderam uma pessoa em flagrante delito, se realmente, nesse contexto aqui, a pessoa estava ou não em flagrante e se era possível ou não a prisão dessa pessoa, tá? Uma denúncia anônima não é possível. Se a pessoa... deixa eu pensar aqui de uma forma que você não conte a história, né? Vamos supor o seguinte, que alguém tenha o seu iPhone lá roubado, né? E em determinado momento, a pessoa visualiza a localização do iPhone em uma residência, né? E aí, de repente, esse sinal some. Nós sabemos que a pessoa coloca papel alumínio, sei lá o que ela faz ali, e some o sinal. É possível eu entrar na residência porque houve um sinal que o telefone estava lá em algum momento? Não, não é possível, né? Porque o sinal não está mais existente. Então, não há um flagrante, não tem como a guarnição ter a certeza de que o celular está lá, né? Apesar de um dia, uma hora, talvez um sinal, isso porque a própria vítima disse, a guarnição não viu. Então, veja, é um contexto muito genérico para você poder entrar numa residência. Não está, veja só, não está numa das circunstâncias previstas, né, autorizando a guarnição a fazer isso. Então, se a guarnição entrar, se a guarnição prender a pessoa em flagrante delito por causa disso, infelizmente, cometerá abuso na ilegalidade e a pessoa pode entrar, né, o advogado da pessoa, então a própria pessoa, entrar com o devido habeas corpus para conseguir a sua liberdade, o seu relaxamento da prisão em decorrência disso, tá? Porque foi uma prisão ilegal. Questão 6. Aqui uma situação sobre o princípio da igualdade, tá? Leiam lá sobre ele, o princípio da igualdade. Quais são os artigos, quais são as alíneas lá, os incisos, no artigo 5º, que eu posso relacionar diretamente ao princípio da igualdade? Nós sabemos que a igualdade, ela possui duas vertentes, né? A igualdade formal,
que é aquela, todos são iguais perante a lei, ponto, é isso, todos são iguais, não pode haver distinção, é a igualdade formal. Essa igualdade formal, ela já não se aplica mais, né? Ela é inaplicável, porque nós sabemos que existem desigualdades no mundo e que o Estado, ele tem o dever de tentar equiparar ou pelo menos ali reduzir essas desigualdades e por meio de políticas públicas ali, né, como eu falei para vocês na aula, tentar minimizar essas desigualdades para que as pessoas possam caminhar ali de forma mais equidistante, forma mais justa possível, né, vamos dizer assim. E aí eu preciso que vocês deem uma lida lá nesse direito e quais os artigos da Constituição que mais poderiam se adequar, tá? Questão 7. Também aqui é um contexto e fala... Ah, tá, sobre a emenda constitucional que traz sobre a possibilidade dos militares estaduais exercerem uma outra função, tá? Deem uma olhada lá, emenda 101, o que ela trouxe, essa questão de acúmulo de cargos por parte dos policiais e bombeiros militares, os casos militares estaduais, tá? Deem uma olhada lá sobre ela. A questão 8 fala sobre os órgãos de segurança pública, tá? Eu quero que vocês deem uma lida lá, quais são as competências eu sei que vocês já estão, né? Essa aqui é uma questão para nem errar, né? Pelo amor de Deus, é uma questão praticamente dada para vocês. Já estão carecas de saber desde do curso de formação de soldado sobre a competência dos órgãos de segurança pública. Então, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, quais são as competências? Polícia Penal, né? Nós sabemos que a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, eles são diretamente ligados a quem? Ao Poder Executivo Estadual, né? Então, deem lá uma lida sobre isso. E como é que eles se organizam, tá bom? Deem uma olhadinha lá, deem uma estudada sobre isso. A questão 9 também aqui é uma historinha, um contexto. Se fala sobre direito de privacidade, né? Nós sabemos que o direito ao sigilo telefônico é um direito constitucional, está previsto na Constituição. Então, é inviolável o sigilo, né, de correspondência, telefônico, telegráfico, pela Constituição ele é inviolável. Mas existem algumas possibilidades de quebra de sigilo, como, por exemplo, uma ordem judicial, tá? Então, esse sigilo ele só pode ser quebrado mediante uma ordem judicial. Então, quando um policial vai abordar alguém e esse alguém se encontra com o celular e não for de livre e espontânea vontade, né, que o autorizado, né, pelo proprietário do celular, que a guarnição veja o celular, infelizmente, somente por ordem judicial. Então, mesmo que a pessoa esteja em flagrante delito, você não pode olhar o celular. Olha, eu sei que nós tivemos uma situação recente, um documento, parece que produzido pelo Ministério Público. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque parece que existe essa possibilidade lá do policial pegar o celular. Eu sinceramente, não vou entrar nesse mérito, porque esse mérito aí é até meio político, tá? Mas eu estou falando aqui, deixei claro na questão, em situação de normalidade. Em situação de normalidade, o que preza a Constituição. A Constituição fala que é inviolável o sigilo de correspondência telefônica e telegráfica, né? Então, somente podendo ser quebrado esse sigilo mediante ordem judicial. Então, não cabe ao policial fazer, né, olhar ali, pedir o desbloqueio, mandar determinar que o cara desbloqueie, ou que seja desbloqueado, ele vai lá e olhe, né, veja fotos, veja mensagens. Isso aí, pela Constituição, é proibido, tá bom? E a última questão, a questão 10, fala sobre direitos sociais. Deem uma olhada na apostila, quais são esses direitos sociais, o que eles prezam, né? Os direitos sociais, eles são prestações negativas ou positivas? Lembra que nós falamos lá? Geralmente, os direitos sociais são prestações positivas, tá? Enquanto os direitos individuais são prestações negativas, quer dizer, o Estado ele tem que se abster de ficar lá cutucando, mexendo, né? Não, é uma prestação negativa. O Estado tem que se conter e deixar que a pessoa viva livremente. Então, o direito de ir e vir,
é o direito de locomoção, é o direito à vida, é o direito a... Enfim, todos os direitos lá previstos, praticamente todos os direitos previstos lá no artigo 5º, né, eles são prestações negativas. Claro que existem algumas exceções, e alguns podem ser inclusive os dois, a depender da ótica, mas geralmente direitos sociais, né, via de regra, são prestações positivas, quer dizer, o Estado tem que intervir, o Estado tem que criar normas, o Estado tem que tentar ali equalizar, né, porque há uma desigualdade muito grande entre as pessoas que necessitam desses direitos, como por exemplo o direito trabalhista, né, há uma desigualdade de poder entre o empregador e o empregado, tá, então o Estado ele precisa intervir. Então, dei uma lida lá sobre isso, tá? De forma mais genérica. Então, é isso. A prova tá bem tranquila, né? Esses são os pontos principais aí para vocês darem uma focada aqui para avaliação de vocês. E leiam a prova com calma, não procurem pelo em ovo, eu sempre falo pelo em ovo, né? Eu sempre falo isso, a prova tá tranquila, no sentido de que é o dia a dia, é a rua de vocês precisam só ler as questões e ver, bem, se eu estivesse lá naquela situação e fosse, né, praticar esse ato, seria legal, não seria legal? Porque, veja, por mais que a guarnição faça algo de errado na rua, ela sabe que tá fazendo errado, né? Ela, pelo menos ela assim, comandante, eu não fiz totalmente errado, nem totalmente certo, eu sei que eu poderia ter feito de tal forma, eu sei que essa forma aqui não foi a mais correta, mas eu precisava prender o vagabundo e tal, tem todo esse contexto, né? Nós sabemos, lá na Bolívia isso acontece. Mas o policial sabe, no fundo, que estava errado de alguma forma, que poderia ter feito diferente. Então, assim, aqui na prova, analisem isso. Eu quero que vocês analisem a forma correta de agir na rua, porque eu tenho certeza que vocês sabem, tá bom? E que vocês agem assim também, com certeza. Então, se restou alguma dúvida aqui do que eu expliquei, mais ou menos nesse contexto das questões, vão lá no fórum, dê uma pesquisada, façam uma pergunta, né? Façam ali uns questionamentos que eu vou respondendo, e se for algo que eu verifique que muita gente ficou na dúvida, eu volto com mais uma videoaula sem problema para explicar aquele ponto específico, tá bom? Então, bom estudo a todos e até mais, bom final de semana e boa semana!